Olá, meus irmãos, graça e paz, bem-vindos por aqui para a nossa oração da madrugada de hoje. Agora são 5h01, eu aqui na companhia do Salmo 116, meditando madrugada após madrugada no Salmo 116 e hoje na companhia dos versículos, a última parte do Salmo 116, versículo de número 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia, o Salmo 116, maravilhoso. Ele é chamado de Salmo de Halel, faz parte do conjunto de salmos que nós conhecemos como Salmos de Halel, porque começa e termina, ou então começa ou termina com a palavra aleluia, que quer dizer louvado seja Deus. Palavra universal, falada em muitas línguas, muitos idiomas, quer dizer, louvado seja Deus, o Senhor Deus das Escrituras Sagradas, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas afirmações nas religiões. Em toda religião existe a noção de Deus. Mas o que define o Senhor Deus do qual nós cristãos falamos? Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador e Deus das Escrituras. Senhor Deus, autor das Escrituras Sagradas. Este é o Deus de quem falamos, de quem anunciamos, de quem servimos, de quem amamos, de quem nos gastamos e nos deixamos ser gastados. Esse é o Senhor Deus, a motivação, a razão, o sentido e significado para a nossa existência. Eu estou aqui nesta madrugada, assim como em tantas outras, para orar a este Deus. É a este Deus que eu me devoto neste momento, que eu tenho me devotado ao longo da minha vida. É a este Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Senhor Deus das Escrituras Sagradas. O salmista, no verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O salmista está falando a morte física, a morte biológica. No verso 3, ele estava com muito medo de morrer, porque a situação dele era dramática, era uma situação de morte, era uma situação de fatalidade. Mas Deus o socorreu e o livrou da morte. Agora ele está dizendo que Deus tem prazer. A morte dos seus servos é muito preciosa para Deus. É preciosíssima a morte dos santos.
partir desta vida para outra. O apóstolo Paulo diz: eu gostaria de estar com o Senhor, eu gostaria de estar logo com o meu Senhor. Não tenho problema em morrer. O apóstolo Pedro diz: o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando o apóstolo Pedro fala desta maneira, se refere à morte eterna, à perdição eterna. Deus não tem prazer que o ímpio se perca, que o ímpio seja condenado, que o ímpio vá para o inferno, para o lago de fogo, para a condenação eterna. Deus não tem prazer nisto. É muito importante ler as Escrituras compreendendo todas estas coisas para que a compreensão seja consistente com as Escrituras Sagradas. Senhor, recebe os seus santos quando eles partem desta vida para outra. Mas o fato de saber que a morte dos santos é preciosa ao Senhor, isso não elimina o medo do nosso coração. Ajuda, ameniza bastante acreditar, confiar. Quando a gente morre e vai para os braços do Pai, ajuda muito, muito mesmo. A pessoa não viver apavorada. O santo de Deus não precisa viver apavorado com medo da morte. O apóstolo Paulo ensina. Na carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, havia, na igreja de Corinto, nos dias de Paulo, havia muita gente, tinha gente com medo de morrer, tinha gente apavorado porque um parente havia morrido. Estava uma situação bastante delicada, era um desespero quando alguém morria e o luto era aumentado, era luto sobre luto, porque os irmãos não sabiam confiar e a esperança dos irmãos se resumiam apenas nesta vida. E Paulo vai dizer: olha, se nós não cremos na ressurreição, e se Cristo não ressuscitou, então a vida consiste só nas coisas daqui dessa terra. Nós estamos numa situação de desespero mesmo. Nós somos os mais miseráveis de todos os seres, dos seres humanos. O Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Ele volta lá para o versículo 3, quando ele descreveu a sua situação. E para o versículo 8, quando ele diz que o Senhor o livrou daquela situação. Volte lá e leia desde o início, desde o versículo 1 do Salmo 116, para você compreender aqui o verso 15 e 16. E o verso 17 diz: a ti oferecerei sacrifícios de ação de graça e invocarei o nome do Senhor. Ele ainda está respondendo o versículo 2, quando ele diz: o que é que eu vou dar para o Senhor diante de tanta coisa boa que o Senhor fez para comigo? Como que eu vou retribuir isto? Ele sabe que não pode retribuir e pagar pelo que Deus fez por ele, porque o que Deus faz por nós é impagável. Mas ele sabe que tem que fazer algo. Não é porque sabemos que nada que fazemos, qualquer coisa que fazemos e tudo que fazemos não paga o que Deus fez por nós, nós vamos deixar de fazer. Vocês compreendem isso? Nós não temos condições de pagar, mas nem por isso nos acomodamos e não fazemos a nossa parte em retribuição ao que Deus fez. É uma dívida impagável. Então o que temos que fazer? Viver retribuindo a Deus eternamente. Alguém pode dizer: mas se eu nunca vou pagar totalmente, por que eu vou fazer se eu não consigo pagar? Aqui está o mistério.
é justamente para que você viva em dívida com Deus todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida, e de eternidade a eternidade você vai viver em dívida com Deus. E esta dívida é tão necessário, porque ela vai causar em nós a motivação pela qual temos que fazer para Deus tudo aquilo que faz parte da agenda do que temos que fazer e viver para Ele. A ti, ele responde, a ti oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Ele está repetindo o que ele já disse lá no versículo 13, aqui ele repete com outras palavras, que vai se dedicar a Deus, tanto adorando quanto anunciando para as pessoas que não conhecem e para o seu próprio povo. E o verso 18 ele repete o que disse no versículo 14, vou cumprir os meus votos, os votos que eu faço ao Senhor, vou cumprir na presença do meu povo, na presença do povo de Deus, nos átrios da casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus! Maravilha! O comprometimento do salmista por se sentir devedor. A motivação do salmista por saber que era um eterno devedor a Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas acham que é Deus quem deve a elas. A Deus me deve. Então Deus tem que fazer. E eu vou reivindicar. As pessoas estão reivindicando Deus. Você já viu? As pessoas aí na televisão, na internet, os vídeos na internet. Pastores que ensinam o povo a reivindicar Deus. Essa inversão. Mas não é assim, não é assim. Nós devemos a Deus e seremos eternamente devedores a Ele, porque Deus fez para nós, primeiramente. Deus primeiro fez por nós, a fim de que depois nós pudéssemos fazer para Ele, em situação de devedores e de eternamente devedores. O que estão ensinando não vem de Deus, não é coisa de Deus, é coisa da cabeça deles, para não dizer outra coisa, para não falar aqui da gravidade desta questão de colocar Deus no canto, de obrigar Deus a fazer aquilo que a pessoa quer que ele faça, de reivindicar, de mandar Deus. Isso tudo nasce na religião cristã, isso tudo nasce no meio dos cristãos, essas ideias muito tortas, totalmente desalinhadas com as escrituras sagradas, como se Deus fosse aquele que se submete a nós. Não é assim. Nós precisamos saber o nosso lugar. Os pastores que estão ensinando essas tolices precisam se colocar no seu devido lugar. Quem somos nós para mandar Deus fazer? Quem somos nós para determinar a Deus, determinar que Deus faça isso ou aquilo? Nós somos servos que o Senhor faz, o Senhor assim quiser, se for de acordo com a sua vontade, com a sua agenda, seu propósito, desígnio, Ele faz, e não de acordo com as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Pouco se aproveita das intenções do nosso coração. Esta é a verdade, pouco se aproveita. O Espírito Santo que o diga. O Espírito Santo que sonda o nosso coração, Deus que sonda o nosso coração e sabe quais são as verdadeiras razões,
as verdadeiras intenções do nosso coração. O Espírito Santo sabe. Pouco se aproveita das intenções do nosso coração. Misericórdia, Senhor. E o homem, o ser humano, os pastores aí, determinando Deus a fazer aquilo que eles acham que gostariam de que Deus fizesse. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós na companhia deste belo salmo, que eu estou aqui para orar esta madrugada, falar com o Senhor. Tão bom, tão maravilhoso estar aqui na sua companhia, Pai, na presença do Senhor. Nós somos devedores, absolutamente devedores, eternamente devedores ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos tirou da condição de morte eternal. Estávamos destinados ao inferno, ao lago de fogo, à condenação eterna. O Senhor nos tirou desta rota e nos colocou na direção da salvação, da redenção. O Senhor nos colocou no caminho da vida, caminho da vida eternal com o Senhor para sempre. Somos mais devedores do que qualquer outro, porque o Senhor fez por nós aquilo que nada e ninguém poderia fazer. Pai, abençoa as pessoas que estão aqui, cada uma delas. Ensina-as, salva-as, ajuda-as, socorre-as, conforta-as. Inculca a palavra de Deus no coração delas, que é fonte de vida. A palavra do Senhor é fonte de vida. Tira essas pessoas da condição de morte. Existem pessoas que só estão vivas biologicamente estão vivas, mas estão mortas. Algumas estão mortas em seus delitos de pecados e outras estão mortas na depressão, na falta de sentido, falta de significado e propósito. Tem gente que não tem sentido nenhum em continuar vivendo. São como estivessem mortas. Vem, Deus, da vida para as pessoas. Vem, Pai, desce, passeia pela terra. Passeia pela terra. Passa pelo nosso bairro, passeia pela nossa cidade, passeia, faz um passeio, Deus, por aqui. Senhor, não precisa fazer isto, porque nada está oculto aos seus olhos. Mas nós gostamos tanto da sua pessoalidade. Nós gostamos tanto do Senhor Deus que é pessoal, do Senhor Deus que está presente como pessoa, do Senhor Deus que como pessoa passeia entre nós. Nós gostamos também do Senhor Deus transcendente que está presente em todos os lugares da criação. Nós gostamos disso, mas gostamos tanto da sua presença pessoal passeando entre nós, andando em nosso meio. Nós gostamos disso demais, Pai. Passeia no nosso meio, Pai querido, em nome de Jesus. Vê o que está acontecendo com as pessoas. Veja como muitas delas estão precisando do seu socorro presente na sua angústia e miserabilidade. Veja, Deus, que tem gente absolutamente angustiada nesse momento, sofrendo horrores. Tem gente sofrendo horrores neste momento, Deus, que estão a ponto de tirar a sua própria vida. Tem gente assim. Nós sabemos que muitas delas estão passando por isso porque plantaram mesmo, estão colhendo o que plantou. Sabemos disto. Mas quem sabe o Senhor pode passear aqui neste momento e ajudá-las e dar uma mão a elas. Dar uma mãozinha para elas. Quem sabe elas podem cair em si, se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Quem sabe, Deus? Em nome de Jesus eu lhe peço, vem para socorrer essa gente. Algumas delas estão aqui comigo. Algumas delas estão
neste vídeo, assistindo, participando desta oração da madrugada. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Curte, comenta e compartilha. A gente se vê na próxima oração da madrugada, se o nosso Deus assim permitir. Tchau, tchau.